Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou até assim sem jeito agora, né, pastor Claudinei? Queridos, lá na saída, eu vou falar no final de novo, porque você vai esquecer, mas eu já, para fazer um mexer aqui, tem 2 livros que ele trouxe, ele contou uns testemunhos para mim, assim, que eu fiquei abençoado mesmo, impactado. Esse aqui, Suicídio, não faça isso. Você fala, pastor, não estou pensando em suicídio, graças a Deus, né, meu irmão? Graças a Deus, mas assim, Deus pode usar você para levar. Ele contou para mim de algumas experiências, de chegar assim, a pessoa, aí o Espírito Santo falar assim, dá o livro para ela, aí a pessoa começar a chorar. Deus quer usar você, né? Nivaldo estava contando para mim ali umas experiências que ele teve essa semana, depois da pregação do pastor Nivaldo. Aí, né? Isso aqui é uma benção. Deus pode usar isso para ministrar pessoas. Amém, povo de Deus? Então, esse livro aqui, e esse aqui, eu confesso para vocês que na hora que eu li o título, eu fiquei assim, olha lá, Encontro Amigável entre Ciência e Fé. Eu não sei, vale a pena ler. Eu não li, né? Mas pensa num tema interessante, né, irmão? Encontro amigável entre ciência e fé. É um doutor falando, então vamos prestar atenção. Vai estar disponível para você esses 2 livros lá. Compra o livro, tá? Se vocês não comprar, depois eu brigo com você. Obrigado, pastor Claudinei. Como o pastor disse, o nosso primeiro encontro, a partir dali, assim serão todos os demais, né, foi realmente algo dos céus. A gente não se conhecia. Foi a segunda vez que eu estive lá neste encontro de pastores, ali em Junqueirópolis, 500 pastores, tá? E alguém falou a mim, uma pastora lá de Mato Grosso do Sul, disse, olha, tem algo assim, vai, sai daí de São Paulo e vai, nós estamos indo daqui. Eu tentei fazer a inscrição e não tinha mais vaga. Aí eu disse para ela, não tem mais vagas. Ela disse, não, liga para o pastor Jetro. Eu falei, não vou ligar, não tem mais vaga? Não vou, não, isso é falta de ética, não tem mais vaga. Ela liga. Eu falei, não, ela ligou, o pastor Jetro colocou o meu contato, aí o pastor Jetro falou, pode vir, amado, você já está inscrito, pode vir. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que ir, né? Aí fui para lá. Mas como o pastor disse aqui, antes de sair de casa, o Espírito Santo disse para mim, você vai falar lá, ministrar lá, prepara. Eu fiquei assim, não é possível. Não é possível, não conheço ninguém e tal. Aí o meu cunhado estava visitando, eu contei para ele, falei, vocês me dão licença então que eu preciso ir aí ouvir o que é para eu falar. Eu falei, não, fica à vontade, nós estamos de casa, eu me retirei, fui conversar com ele. Senhor, eu vou falar o quê? E ele disse, diga para os meus servos que lá estão, que devolvam o meu lugar na vida deles. E, meu Deus. Procurei a palavra, mas até então, a única certeza que tinha era que o Espírito Santo disse que eu ia falar. Como o pastor disse, lá não tem os convidados, já estavam os pastores convidados. Tal. Eu cheguei e fiquei lá no meio. Aquelas 500 pessoas, o bambu, porque lá tem bambus, assim, sabe? Então, ar livre, assim, na terra. Maravilhoso, coisa maravilhosa. E põe as cadeiras lá naquela terra, que lá, 500 pastores. Aí eu fui lá para o meio, sentei quietinho lá no meio. Aqui, estou bem escondidinho aqui, né? Pastor Jetro chegou, tomando tereré, muito quente lá, olhando, colocou as coisas no chão, foi entrando no meio do povo. Chegou lá e falou, pastor, quando o louvor terminar, o senhor vai lá para frente que o senhor vai dar uma palavra para esse povo aí. Eu falei, pastor, você mesmo. E virou as costas e me largou. Quando o louvor terminar, o senhor vá para lá, que o senhor vai dar uma palavra para esse povo. Meu Deus, confirmou. Espírito Santo, o senhor não se engana. Então aí, contei aos irmãos. E foi um rebuliço. E
ato contínuo, nos conhecemos ali, né? Pastor Claudinei. Oramos juntos. Ele disse, você vai lá na minha igreja. Eu não pensava que fosse tão já assim. E aqui estamos, meus irmãos. Vou falar um pouquinho rapidinho de mim, porque eu quero falar bastante dele nesta noite. Amém? Então, pastor Anacleto, tenho a honra e a humildade de presidir um pequeno ministério chamado Luz para as Nações. Igreja Evangélica Luz para as Nações. A sede está aqui na pequena cidade de Penápolis. Penápolis é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Bauru, Lins, Penápolis, das grandes cidades, antes de Birigui e Araçatuba. Ali, por ordem do Senhor, fomos lá, deixei um pastorado, humanamente falando, promissor, bom, não sei o que e tal, e o Senhor vai para lá. Meu Deus, aí já viu, né? Doido e tal, você está doido e tal, tá bom. As coisas de Deus parecem loucura mesmo para alguns. Fomos para lá, começamos lá o trabalho. Como o pastor disse, eu fui missionário, a minha vida toda na obra missionária. Eu fui consagrado no dia 6 de março de 82. No dia 13, eu já estava no primeiro campo missionário no Nordeste do Brasil, no Piauí, e ali fiquei por 4 anos, percorrendo, dos 9, passei em 7 estados do Nordeste. De lá, o Senhor disse agora, alce um voo mais longe. Fui para Angola. Lá no Nordeste, eu fui consagrado solteiro. Tá? A igreja acreditou em mim, me consagrou, pastor solteiro. Depois de 2 anos, casei com a moça mais linda do Piauí. Ela estaria aqui. A gente estava todo feliz, o pastor disse, vem você e a pastora. Está lá em Junqueirópolis com um grupo de irmãs da nossa igreja no congresso de senhoras lá que está acontecendo. Ela foi levar as senhoras da nossa igreja para participarem. Já falamos, tá? E então ali nos casamos, depois de 2 anos naquele campo. Mais 2 anos tivemos a nossa primeira filha ali no Piauí. E dali então agora vá para Angola, com a filhinha de 2 anos. Se foi doidice deixar a igreja, tá? Imagina agora a doidice de ir para um país em guerra, país de mutilado de guerra, país está levando uma criança de 2 anos. O que eu ouvi de você está doido? Mas fomos para lá. Lá ficamos por 5 abençoados anos ali. Deus fez coisas ali, nos livrou, nos deu livramento, nos protegeu. Ficamos ali. Ali tivemos a segunda filha, em Angola. Tem uma filhinha africaninha que se formou aqui na UEM. Ela se formou aqui na UEM, fez 2 cursos, ela fez secretariado trilingüe. Depois que terminou, fez uma pós-graduação na UEM e hoje está concluindo seu mestrado no estado da Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela se forma agora no dia 2 de junho, primeiro fim de semana de junho, e já há 1 ano estamos intimados a participarmos da formatura dela. Então já viu, né? Juntar moedinhas, caçar as passagens baratas e tal, mas nós vamos estar lá em nome de Jesus. E a primeira filha está lá também, foi para lá e pronto, lá casou com um jovem americano, vive lá. Temos uma netinha que, meu Deus, quem é avô sabe o que é ter uma netinha, ter um netinho. Eles chegam segunda-feira, a minha filha está vindo trazer a minha netinha, segunda-feira, vem com o meu genro e a netinha, porque segunda-feira nós estaremos comemorando 42 anos de pastorado, 40 anos de matrimônio e aniversário de nascimento, dia 20 deste eu, dia 22 a minha esposa. Então nós vamos fazer um culto de ações de graças ao Senhor por essa tríplice comemoração, que literalmente a gente diz até
aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então estaremos no próximo final de semana fazendo esta comemoração, e hoje o bispo, que na altura era pastor, quem nos consagrou, nos introduziu à obra do Senhor, ele virá pregar ali nesse evento, a nos abençoar, e eles vão vir por uma semana só, só participar conosco e voltam correndo para os trabalhos. E nós temos o pequeno ministério, como dizemos, a sede em Penápolis, temos 4 igrejas no Brasil, Penápolis mais 2 igrejas na região. São Paulo, uma igreja batista, se juntou ao nosso ministério, por isso eu estou em São Paulo, cuidando desta transição. Mas estamos em 4 países da África. Estamos em Angola, onde moramos, estamos em São Tomé e Príncipe, são 2 ilhas africanas, estamos em Moçambique e estamos no país do Malawi. Os 3, Angola, Moçambique, São Tomé, falam português. Malawi é inglês. Todos eles, além de dezenas de dialetos. Angola, por exemplo, tem 34 dialetos, além do português. O português é só porque foram colonizados pelos portugueses, mas tem os seus dialetos tribais ali. E temos lá trabalho já bastante consolidado em Angola. Depois fomos para São Tomé também. Lá em São Tomé o trabalho está muito bem. Nós fizemos uma conferência em São Tomé em 2019, que, assim, parou a ilha. São Tomé, só são 2 ilhas. São Tomé, que é a capital, e Príncipe, que é uma outra ilha. São as 2 ilhas habitadas, as outras ilhas não são habitadas. Então, nós estamos na ilha de São Tomé, temos lá o trabalho. Fizemos lá uma conferência que parou. E a nossa visão missionária, ela contempla tentar despertar outras igrejas co-irmãs para a mesma coisa. Vínhamos conversando, né, pastor Claudinei, onde tem pastor, só tem igreja, missões, não tem jeito, né? A gente conversando, ele dirigindo e a gente conversando sobre a obra. Uma estatística, né? 7.000 igrejas, né, no Brasil? 7 milhões no mundo. Destas aí, uma minoria faz missões, uma maioria não faz missões e a outra maioria não faz nada. Nada. Vezes nada. E, geralmente, as que não fazem nada poderia fazer tudo se quisesse, porque bastante. Mas, como ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas o clima aqui, meus irmãos, esta casa, está muito propícia para o que Deus colocou no meu coração nesta noite. E quando coloquei o pé lá fora, já percebi. Aliás, desde da assistência aí da irmã e do irmão que me assessoraram para chegar aqui, né, ainda estando em São Paulo, a gente falando, eu já percebi. Opa, Deus está no negócio aí com esses irmãos, com esse povo. E quando colocamos os pés ali, pronto. Está muito propício para o que Deus colocou em os nossos corações, falar aos amados nesta noite. E esses 3 dias nós vamos estar falando, né? Hoje, amanhã, de manhã e à noite, e as 3 vezes que vamos falar, nós vamos falar dele. Nós vamos falar dele. Porque sem ele nada se faz. E se não for para ele, também é perder tempo. Além de precisarmos dele para fazer o que ele nos manda, é preciso não vacilar, para que seja feito para a glória dele. Porque o ser humano é muito, muito tendencioso a cair na síndrome de Lúcifer, que é a síndrome do eu. Foi o que fez ele despencar lá de cima aqui para baixo. Ele disse, sou eu. E aí Deus falou, é? E ele passa muito esta síndrome do eu para pessoas e para igrejas. Mas a palavra nos adverte. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas não
não é alguma coisa. Todas as coisas. E a glória é somente dele. E parei. O Senhor nos dá tantas coisas, incluindo os céus. Mas a sua glória, a ninguém ele dará. E isso é uma luta que vocês não, se não prestar atenção, você não faz ideia. Porque o ser humano é tendencioso a eu ou o meu. Eu ou o meu. Essa é a tendência nossa. Presta atenção nas rodas das conversas. Eu faço, eu fiz, eu pá. Ou é o meu, a minha, tal, pá. Essa é uma tendência. Mas a gente precisa estar muito atento de que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é fazer alguma coisa para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, Deus tem trazido ao meu coração falar com os amados a respeito de intimidade com Deus. Há muitas circunstâncias, como aquela que Jó depois testemunhou, que foi a sua vida antes da experiência que teve. Te conhecia de ouvir falar. Te conhecia de ouvir falar. Mas depois da experiência dele, foi um conhecimento íntimo. E eu gostaria de meditar com os amados essas 3 ministrações sobre intimidade com Deus. E convido então meus irmãos para lermos a palavra do Senhor. Vamos começar com Salmos 25. Pode, não sei se abre ou se projeta, Salmos 25. E vamos ler um versículo neste salmo para então trabalharmos disso. Intimidade com o Senhor. Todos encontraram? Amém? Deve estar aí também. Salmos 25, versículo 14. Algumas versões têm palavras que depois vão ser sinônimas, são o mesmo sentido. Mas aqui, a minha versão diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E ele, o Senhor, lhes mostrará, outra versão diz, lhes fará saber a sua aliança, ou o seu concerto. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E alguém que tem intimidade entre si, algumas pessoas têm intimidades entre si. Se pegarmos âmbito familiar, marido, mulher, pai, filho, família, mas também há amigos. Há amigo mais chegado que um irmão. Então, pressupõe aí intimidade. E na intimidade se conhece um ao outro. Não há intimidade sem que se conheçam. Se não se conhece, não há intimidade. Pode ser amizade, pode ser tantas coisas, menos intimidade. Como é que eu tenho um amigo íntimo e nada sei a respeito dele? Ele nada sabe a meu respeito? Não, então não há intimidade. Há uma amizade, há alguma coisa assim. Mas a intimidade se conhecem mutuamente. Na intimidade, sabe-se um do outro mutuamente. E, meus amados, se alguém nos pergunta, quem é o Deus que você serve? O que você responderia para alguém que te perguntar, despretensiosamente ou pretensiosamente, te perguntar, qual é o Deus que você serve? O que você pode me dizer sobre esse Deus que você serve ou diz que serve? Então, meus amados, vamos entender que precisamos caminhar
em direção à intimidade com o Senhor e procurarmos conhecê-lo na intimidade para também fazê-lo conhecido. Missões é isto? Missões é o ide por todo mundo. Missões é de Jerusalém aos confins da terra. E missões é fazê-lo conhecido. E a palavra de Deus, ela traz essa tônica, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, da necessidade de conhecer ao Senhor na intimidade que Ele nos permite aqui, até aquele dia que o conheceremos face a face. Um dia nós o veremos como Ele é. Só um pouquinho de gente se alegra por saber que um dia conhecerá ao Senhor como Ele é. Um dia nós o conheceremos como Ele é. Isso. Isso não é ficção, isso não é entretenimento, isto é palavra de Deus. Nós o veremos como Ele é. E isso já deve nos impulsionar a desejarmos ter intimidade com Ele, rompermos a superficialidade da religião e mergulharmos no que Ele tem para nós. Meus amados, se você fizer ideia o que Deus tem para você conhecer a respeito dele, aqui, depois daquele dia, claro, é face a face, como falamos. Mas aqui, a maioria dos cristãos nem acredita que você poderia chegar a tal. Mas a hora que você perceber isto pelo Espírito, quanto isto mais for intensificando em você, vai chegar uma hora que você vai dizer, como alguém disse aí, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vai chegar uma hora que vai dizer, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando chegarmos a este ponto aqui, meus amados irmãos, por onde você passar, vai se ouvir, aí vai um santo homem de Deus, aí vai uma santa mulher de Deus, aí vai um moço de Deus, aí vai uma jovem de Deus. Sem que haja, às vezes, uma palavra na sua boca, mas a palavra em forma de unção fluirá de você, como a sombra de Pedro que curava, sem que ele abrisse a sua boca. Para que este mundo saiba que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente mesmo. Que Ele não mudou. E eles vão saber isso através de nós, o seu povo. Mas há tantas espécies de vozes no mundo, diz a palavra, que às vezes você não sabe o que ouvir, para onde olhar. Mas pense, eu gostaria que essas 3 meditações que vamos fazer, você saia dizendo, vou buscar intimidade com Deus. Vou conhecê-lo na intimidade. E Deus nos propõe isso. Jeremias, no capítulo 9, verso 23, se os irmãos puderem projetar aí, Jeremias 9, 23, olha o que o Senhor nos diz. Olha o que alegra tanto o coração de Deus. Olha só, Jeremias 9, 23. Dá uma olhada aí. Olha o que alegra sobremaneira o coração de Deus. Jeremias 9, 23. Estão lá? Amém? O que diz Jeremias 9, 23?
Assim diz quem? Assim diz quem? O Senhor. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Não se glorie o sábio em sua... Guarde isso. Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Nem se glorie o forte na sua força. Nem se glorie o rico nas suas riquezas. Olha aí. São as três coisas que regem o mundo, ou o mundo tenta reger as pessoas. Sabedoria, isso a nível humano, do mundo. Sabedoria, a força e riquezas. São as três coisas que quem tem lá fora é dito que tem. Quem não tem... Mas olha só como a palavra é verdadeira. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte, seja de onde for a origem da sua força humana, não se glorie nisto, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aí sim, vem o 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer, diz o Senhor. Em me conhecer, diz o Senhor. Porque destas coisas me agrado. Termina o versículo. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Gloriando-se no Senhor, toda a glória é dele. Não é nossa. Mas se eu vou gloriar na força, sabedoria, riqueza, não sei o quê, a marca do meu carro, o endereço da minha casa, tá o meu extrato bancário, e são essas coisas que regem. E Deus olha para isso. Não é nada disso. Agora, se você tiver tudo isso e pegar tudo isto e submeter tudo isso, Senhor, para a tua glória, Senhor, para a tua honra, Senhor, para louvor do teu nome, aí você pode se gloriar no Senhor. Aí vale a pena ser forte no Senhor. Aí até porque a nossa força é proveniente da alegria de pertencermos ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Fora do Senhor, você pode amanhecer alegre, e de tarde está aí. Mas no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Intimidade. Conhecer o Senhor na intimidade. Glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, porque disto me alegro. Agora, meus amados, é preciso uma disposição nossa. É preciso uma disposição. O profeta Oséias, no capítulo 6, alguém pode jogar aí, Oséias, capítulo 6, e o versículo 3, olha o que Deus fala através do profeta. Oséias 6, 3. Está aí? O que diz Oséias 6, 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Por que prosseguir? É inesgotável esse conhecimento. Nós vamos ficar aqui, e não vamos conhecer totalmente, mas vamos conhecê-lo na intimidade. E aí naquele dia, agora sim, Senhor. Era como por um espelho, agora é face a face com o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nos exorta a palavra de Deus. Para que ao nos deslocarmos para anunciarmos, nós anunciemos
realmente o Deus a quem conhecemos. Anunciemos realmente não apenas o Deus de quem ouvimos falar, mas que anunciemos o Deus com quem falamos e o Deus que conosco fala. É esse o Deus que precisamos ir levar ao mundo. Então é uma necessidade urgente da igreja mergulhar na intimidade com o Senhor. Na década de 70, eu estava começando a caminhada de fé, as igrejas tinham problemas para quem vamos selecionar. Vinham tantos jovens, a febre era missões. Eu quero fazer missões, eu quero ir para missões, quero ir para o Nordeste, quero ir para o Amazonas, quero ir para a África, quero ir para a Índia, quero ir para a China, eu quero. Os pastores tinham problemas de tantos candidatos que se apresentavam. Da década de 80 para cá, aquilo foi murchando. Hoje, Isaías continua. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está uma escassez mesmo, daqueles que se apresentam. Eis-me aqui. Porque em não conhecendo o Senhor na profundidade, pensando, mas eu vou largar meu emprego, meu salário, vou largar minha família, vou largar minha casa para ir para missões. Para ir para missões. Vou largar isso. Quando eu fui ordenado, no dia 6 de março, como disse, aí já no dia 13, eu já estava lá no campo. Eu trabalhava numa empresa multinacional, trabalhei 2 vezes naquela empresa. Primeira vez que trabalhamos, aí veio aquela década de 80, desemprego. Aí o meu chefe, que era engenheiro, um dia ele chegou para mim e falou, Valdeci, eu estou com uma dor no meu coração. Eu até assustei. Falei, o que foi? A empresa está admitindo os funcionários e a política da empresa é assim, primeiro os solteiros, depois os casados sem filhos, para só então os casados com filho. E você é solteiro, rapaz, e eu jamais te mandaria embora, mas eu também sou empregado. Eu estou com a dor no meu coração, rapaz, que vou ter que cortar aqui pessoas, e você fica em paz, chefe, fica em paz. Ele falou, mas eu vou te pedir uma coisa, vamos combinar uma coisa aqui. Se você aguentar 3 meses, não procure emprego. 3 meses eu te trago de volta. Nem que eu invente um trabalho aqui para eu te trazer, mas eu te trago. Se você aguentar 3 meses, tá bom, fique em paz. Aí fui, fiquei em paz. No prazo que ele deu, ele me liga, rapaz, vem embora para cá. Vem embora, rapaz. Voltei. Fiquei ali o tempo todo, terminei o seminário. Agora era a minha vez de falar para ele que eu ia embora. Meu Deus, eu vou ter que falar para o doutor agora que eu vou embora. E eu vou mesmo. Chegou a hora de eu ir. Chamei ele, expliquei. Ele, mesmo não sendo crente, pareceu um profeta. Falou, eu não posso nem pensar em te impedir uma coisa dessa, porque a tua vida pode estar aí nesse negócio. Ele falou, se eu tentar te impedir, eu posso ficar com a tua vida na minha mão, o que é isso? Eu não posso nem pensar em te impedir. Aí ele disse, então, faz o seguinte, eu vou fazer de conta que eu estou te mandando embora agora para você receber todos os teus direitos. E ali foi a provisão para ir embora lá para o Nordeste. Nem tinha seguro-desemprego. Mas mesmo assim o pessoal do departamento pessoal, mas Valdeci, você me desculpa, mas eu acho que você está fazendo uma loucura. Valdeci, você me desculpa, que eu nem entendo esse negócio. Mas Valdeci, como é que você vai ser sustentado? Mas é tipo oferta de igreja? Você vai deixar a tua profissão, o teu salário certo. Você pode crescer aqui na empresa para ir ficar... E se essa igreja falhar com você, Valdeci? Eu disse, olha, o risco é certo.
de tudo que você está dizendo. Eu estou consciente dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que está me enviando jamais falhará comigo. Jamais falhará comigo. Mesmo se a igreja vier a falhar, eu corro esse risco, eu estou te dizendo, eu estou consciente dele. Mas aquele que está me enviando jamais falhará comigo. E assim, meus irmãos, fomos. Quantas vidas vieram para o Senhor? Quantas vidas? Conheçamos ao Senhor na intimidade. Quem é o nosso Deus? Nós sabemos que há um só Deus. Há um só? Há um só Deus. Mas esse um só Deus, em três pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Já começa o nó aí? Um só Deus, mas em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós, na nossa linguagem, aceitamos Jesus, mas na verdade quem nos aceitou foi Ele. Mas quando aconteceu isso, aconteceu algo, nós ganhamos algo que ninguém mais poderia nos dar na terra. Empresa nenhuma, dinheiro nenhum, ninguém mais. Quando Jesus nos abraçou. E isso é chamado de salvação, é chamado de não sei o quê, mas a Bíblia também chama isso de vida eterna. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós ganhamos dele a vida eterna. E o que é a vida eterna? É viver para sempre. Vou viver para sempre com o Senhor no céu. Não está de tudo errado, mas os que vão para o inferno também vão viver para sempre com o capeta. Para sempre também. Então, vida eterna não é apenas viver para sempre. Então, vamos aí vendo a necessidade de conhecermos ao Senhor. E João 17, quando Jesus, já orando, preparando para voltar para o lugar de onde ele havia saído há 30 e tal anos, ele já preparando para voltar, ele faz uma oração, que alguém chama de oração sacerdotal, oração não sei o quê, Tá, mas lá em João 17, Jesus vai orando pelos seus discípulos, orou por mim e por você, sabia? Ele orou pelos discípulos ali, mas disse, Pai, não só por eles, mas por todos aqueles que hão de crer em Ti. Olha, Deus orando por você, antes de você nascer, antes de você existir. Irmãos, vocês estão percebendo a profundidade do que é servirmos ao Senhor? O Senhor orou por você antes de você existir na terra. Ele já te conhecia no céu. Nós não somos apenas religiosos. Nós somos o povo da vida eterna. E nós precisamos entender isto. Porque você não vai querer outra coisa. Você vai ter que fazer outra coisa. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, fazer todos os seus afazeres. Mas você vai fazer debaixo de um fogo, de uma unção. Você vai fazer debaixo de algo sobrenatural. Não vai ser, meus amados, esta superficialidade que temos vivido como igreja. Vai ser algo queimante 24 horas. E Jesus ora então ali por os discípulos e por nós. Ele diz, não peço somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em Ti. Olha, irmãos, o que você ganhou. Olha o que significa você estar aqui. Não é um acaso.
não é um passatempo, não, vou na igreja hoje, não. É andar com Ele dia e noite. E Jesus, então, nesta oração, ele diz no verso 3, João 17, 3. Pai, eu dou-lhes a vida eterna. E a vida eterna é esta. João 17, 3. Confere depois, tá? E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João 17, 3. O que é vida eterna? É conhecê-lo. Na intimidade. Vida eterna é conhecê-lo, Cristo Senhor. Meu Deus. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. Jesus estava orando ao Pai. Que te conheçam a ti, Pai. Como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele que estava orando, a quem tu enviaste. E também, inseparavelmente, o nosso amigo Espírito Santo. Nós vamos falar dele também. Porque há um só Deus. Deus Pai. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E nós precisamos conhecê-lo na intimidade. Irmãos, é maravilhoso demais. Conhecê-lo na intimidade. É maravilhoso demais. Então, falando hoje do nosso Deus Pai, conhecer a Ele. Quem é Ele? Se alguém falar para você, mas quem é Deus? Uma definição bem rápida assim, poderia você dizer, Deus é Espírito, que a Bíblia diz assim. Deus é Espírito. Mas aí alguém que está te cutucando diz, o diabo também é. O diabo também é Espírito. E é. Deus é Espírito. Mas não só isso. O nosso Deus, a definição certinha aqui, Deus é Espírito perfeitíssimo, eterno, criador e sustentador de tudo que existe. Deus é Espírito, sim. Mas que Espírito? O diabo também é Espírito, o demônio é Espírito. Deus é Espírito perfeitíssimo. E dele é dito a palavra que nele não há sequer sombra de variação. Perfeitíssimo nosso Deus. Deus é Espírito perfeitíssimo. Eterno. Eterno não é apenas o que vive para sempre. Eterno é o que não teve princípio nem terá fim. Esse é o nosso Deus. Ele não tem princípio e nem terá fim. Ele é eterno, criador e sustentador do que ele criou. Criador e sustentador. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso. Agora Jesus orou e disse, eu quero que eles te conheçam como único Deus verdadeiro. São milhões de deuses. Milhões de deuses. Todos falsos. Só Ele é o único Deus verdadeiro. O único, meus irmãos, você entender que você serve ao único Deus verdadeiro no universo de milhões de falsos deuses, isso não tem preço. Mas ainda tem muitos inadvertidamente, crentes, estou falando agora do nosso povo, que
constantemente, Ave Maria, Nossa Senhora, Ave Maria, Nossa Senhora, Ave Maria. Não, isso era outrora, meus irmãos. Isso era antes da vida eterna, meus irmãos. Parece que está tão assim disperso, que você nem sabe quem você serve, o que você... Tão disperso. Ave Maria. Nossa Senhora. Só falta num susto. Ao invés de dizer, Deus, eu invoco o teu nome soberano. Deus eterno. Eu invoco o teu nome, Senhor. Em qualquer circunstância. Quando você o conhecer desta maneira. Do contrário, fica assim. Fica a dúvida. Fica, será? Vou recorrer a quem? Será que ele está... Deus é Espírito perfeitíssimo. Ele nunca falhou e nunca falhará. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Os homens podem falhar conosco, e falham mesmo. As instituições falham conosco. Às vezes até a igreja, chamada igreja, falha conosco. Mas o nosso Deus nunca falhou e jamais falhará. E nós precisamos conhecer este Deus assim. Essa intimidade tem que te levar a saber isso como que palpável. Embora devamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas é preciso ser real. Em qualquer circunstância. Como Jó na sua segunda etapa. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei e confiarei. Não abrir mão dele por nada e por ninguém. Único Deus verdadeiro. A nossa segurança é total. É completa. Sabe por que muitos não vão para missões, não se entregam hoje? Medo. Medo de tal, eu tinha dinheiro lá, não vou ter. Medo disso, medo daquilo, medo de morrer. Se vai de avião, medo do avião cair. E medo não sei o quê. Não tem problema. Se for para você morrer de avião, ele cai na tua cabeça. Você não precisa ir lá, não. Tá. Então, não tenha medo. Esses 5 anos de África, por 2 vezes, quase que o trocinho caiu conosco lá na África. O país em guerra, um país só de mutilado de guerra. Todo o dinheiro era investido em coisas bélicas. O Brasil vendeu, foi muito, tanques da Ingesa para lá. Muita coisa. E os outros países também. Ganhando muito dinheiro à custa de mutilados de guerra. Então, lá eram os aviões assim bem deficientes. E a gente tinha que deslocar ou de navio ou por eles. Porque a guerra não permitia você ir por terra lugar nenhum. E por 2 vezes o avião, para poucas horas de voo, 1h30 de voo, 2 horas, era rapidinho, não aguento. Na metade do caminho voltando, e as comissárias de bordo saíram de poltrona e estamos voltando, viu? Porque o avião não aguenta. Meu Deus, aí todo mundo... Eita! 2 vezes. Agora, o terrível mesmo, foi a 3ª vez, foi numa ida, São Paulo, Angola. Estava eu e o vice-presidente do nosso ministério, mais uns pastores angolanos conhecidos, tomamos o avião, aí um baita avião. Tomamos ali, em Guarulhos, e vamos. Ele decola sempre às 16 horas. Estava tranquilo, não tinha chuva, não tinha nada. Quando o avião chegou em Angra dos Reis, sobrevoando ali, do nada, ele começou a cair.
Mas cair mesmo, do nada. E ele caindo assim, ó. E o piloto acelerava para tentar romper a gravidade. Aí imagina o barulho, o ronco. Mas ele caindo, ele sendo sugado. Ele descendo. Caindo. Malas caindo. Tá, pronto, gritaria, as luzes apagaram. Uma senhora desmaiou nos nossos pés assim, coitada, se urinou tudo. Ao meu lado estava um jornalista viajando para lá. Ele segurou na poltrona da frente e ficou rígido, assim, tenso. E aquilo. E aí que eu percebi como tinha crente dentro daquele avião. Como tinha crente naquele avião. O bicho fazia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o bicho, glória a Deus, glória a... Meu Deus, mas tem muito aqui. Irmãos, é terrível, o corpo da gente quase vira água. É terrível. E a gente ali clamando, teu sangue tem poder, teu sangue tem poder, Jesus, teu sangue tem poder. De repente, um estrondo. Tum! E parece que uma mão parou ele. Tum! E ele começou a subir. Aí o pastor ainda observou, pastor, olha o tanto que ele caiu. Porque olha o tanto que ele está subindo antes de planar. Aí subiu, planou. Aí fomos embora. O jornalista, coitado, foi até o fim da viagem segurando. Quando dava aquela turbulênciazinha normal, que ele olhava para mim e falava, vai dar de novo, vai dar de novo. Eu falei, não vai dar, fica tranquilo. Às vezes, quando o avião aterrissa, às vezes os passageiros batem palma, né, agradecendo o piloto. Ali ninguém bateu palma, foi um carnaval. Tanta alegria. Uma jovenzinha do meu lado, nós vamos morrer, moço, quando estava nós vamos morrer. Falo, olha, entregue sua vida a Jesus, nós vamos morrer. Foi desespero. Aí prometeu que ia na igreja. Não, quando chega lá, eu vou para a igreja. Enquanto não for a hora de Deus para a vida de quem tem intimidade com Deus. Avião pode cair, se for barco quiser naufragar, que naufrague, se carro quiser tombar, que tome, se ônibus quiser, haja o que houver, Deus não te deixa perecer. Quem tem intimidade com Deus não morre na véspera, só morre no dia certo. Não morre na véspera. Quando a pandemia chegou, eu estava na África, indo para esses países que temos trabalho. Consegui chegar em Angola com passagem comprada para ir para São Tomé, fechou tudo. Fechou tudo. 41 dias fiquei lá por causa da pandemia. Não podia sair, meu Deus. Aí à tarde dizia, não, vamos sair um pouquinho aqui de dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Vamos sair um pouquinho. Aí saía na porta assim só, umas árvores assim, a gente, vamos sentar um pouquinho ali, mantendo a distância, porque senão a gente fica louco. Saía um pouquinho, ficava embaixo, aí nós apelidamos de a árvore do conhecimento do bem e não do mal. Que ali a gente sentava e falava das coisas de Deus, e que um vizinho vinha, outro irmão vinha, e sentávamos ali e ficava, e ele falava, aqui é a árvore do conhecimento. Aí eu falei, é a roda dos esclarecedores. Não dos escarnecedores. 41 dias. Até que o Brasil mandou um avião lá, fretou lá da África, mesmo um avião que tinha especialidade em África. O Brasil fretou um avião da Etiópia. E ele passou em 3 países da África, pegando nós, e aí pegou a gente em Angola e viemos embora. Viemos embora, chegando aqui, aquela situação
aqui é fantasma no Brasil. Fantasma. Mas já voltamos lá várias vezes. Esse ano passado já fui lá, em agosto. Conheça o Senhor para fazê-lo conhecido como Ele é. Nós não podemos perder tempo em ir pregar religião, em ir pregar qualquer outra coisa que não salve vidas e não leve vidas para a eternidade, salve. Não podemos. Meus amados, aí Deus vai dando as estratégias. Nós temos tentado minimizar a carência, trabalhando bastante com o obreiro autóctone. O que é isso? É o obreiro nativo, da própria terra. O nosso ministério tem a escola de preparação, de missionário, de pastor. Temos aí em Penápolis, damos curso em vários lugares, e abrimos núcleos lá na África, para formar o nativo. Formar aquele lá. Por quê? A gente manda obreiros. Primeiro, é difícil você mandar um contingente que dê para, por exemplo, Angola tem 18 estados, 18 províncias. Em relação a nós não é tão grande, mas para eles é grande. É um dos maiores de África. 18 províncias. Estado lá chama província. Para você dizer que está evangelizando, você tinha que colocar pelo menos uns 5 ou 10 missionários em cada província, nas cidades principais. Para ele, então, a partir dali, ir para as aldeias, ir para o interior e tal, para fazer a obra. Pelo menos uns 5 a 10, pelo menos, para cada província. Porque vai mandar um só, é pouco demais para ele fazer a obra. Agora, se você mandar 10, 180 missionários. Tem igreja que consegue fazer isso, mas não faz, não manda nenhum. Assim, conseguiria fazer isso, não manda nenhum. Então, agora prover tudo para essas pessoas lá é difícil. Aluguel é caríssimo. Angola foi a capital mais cara do mundo, desbancou Tóquio, que era a capital mais cara do mundo. Angola desbancou Tóquio na caristia, tornando-se a capital mais cara do mundo para se viver lá. Aluga um quartinho assim. Quanto é isso aqui? $2.000. Você está maluco, rapaz? $2.000 num quartinho sem água. Tem que catar água lá não sei aonde. Mas é desse jeito. Fora as demais coisas, só falando do aluguel. Como é que vamos manter assim tantos missionários? Então, qual a estratégia? Prepara o nativo. Ele já tem a sua casinha lá. Ele já tem a sua cultura. Ele já fala os seus dialetos. Fala as línguas do seu país, enquanto o missionário tem que gastar tempo para aprender, e nem todos aprendem, nem todo mundo tem facilidade para aprender língua. Até ele aprender, e alguns voltam frustrados. Mas você preparando o nativo, ele vai render muito mais. Ele já conhece o coração do seu povo, ele fala a sua língua, ele come a sua comida, ele tem já a sua casinha. E aí você apenas o ajuda. Vamos lá, de tempo em tempo, fazer conferências com eles. No próximo ano, o pastor já sabe disso, nós queremos trazer os obreiros de todos esses 4 países da África. Trazê-los aqui para Penápolis, para eles verem algo diferente. Eles verem igreja diferente, como é que nós cultuamos, como é que nós servimos a Deus, como é que nós oramos. E dar um treinamento rápido para eles ali, que a maioria deles, meus amados irmãos. Um dia um perguntou para mim, pastor Anacleto, onde que está o primeiro evangelho de São Mateus? Eu falei, mas como assim o primeiro evangelho de São Mateus? Eu falei, não, porque eu vi aqui na minha Bíblia, segundo São Mateus. Eu vi aqui na minha Bíblia Evangelho segundo São Mateus. E onde está o primeiro São Mateus? Você tem que explicar com paciência, com cuidado, para não dar o que significa aquilo. Então, precisa um treinamento. E nós fazemos isso, cada semestre a gente ia lá, até a pandemia, todo semestre, íamos 2, 3 obreiros. 2, 3 obreiros. Foi a única vez que o avião despertou nós, foi a única vez daqui para lá.
A gente, mais de 20 anos, a gente voa para lá sem problema algum, levando a palavra de Deus. Agosto passado estive lá. Tá? Então, preparar os nativos, meus irmãos, para que eles evangelizem o seu país. Tá? Preparar. Outrora a gente trazia, eu trazia aqui para Penápolis, pessoal. Trazíamos vários, de Angola, de Moçambique, trazíamos de Cuba, trazíamos para cá para treiná-los, mas também fica difícil para nós. Então, mais prático é a gente ir lá e treiná-lo lá. E tem outra coisa, até hoje tem vários que vieram e não voltaram mais. Não voltaram mais. Não os culpo. Não os culpo. Se eu estivesse do lado de lá, não sei se eu voltaria também. Não os culpo. Conhecendo ao Senhor na intimidade. Para rompermos tudo isto, meus amados irmãos. Para rompermos tudo isso. Irmãos, nossa presente era, há desafios que só quem conhece ao Senhor vai vencê-los. Doenças esquisitas, por exemplo, a pandemia, por exemplo, que marcou para o resto da vida, a pandemia. Mas tem tantas outras. Tem tantas outras. Situação que vocês estão percebendo como é que está a instabilidade climática do mundo. Como é que está a instabilidade climática? Calor exacerbado, tá, não chove quando era tempo, chove demasiadamente. E agora o desafio. Agora o desafio, a tal IA. Que é a IA? Inteligência artificial. Agora o desafio da tal inteligência artificial. Conversava com um colega, ele disse, olha, foi na nossa igreja um cientista, e ele fez uma experiência prática ali para nós, uma demonstração prática do que faz a tal inteligência artificial. Eles escolheram uns capítulos do Apocalipse e pediram à inteligência artificial para deturpar aquele capítulo. E quando pede, eles dizem, o efeito será este, se fizermos o que você pede, vai acontecer isso, isso, isso. Quer prosseguir? Se você falar que sim, então aí eles fazem o que você está pedindo. E eles pegaram aqueles capítulos de Apocalipse e deturparam. E falaram, mas agora quem não entende da coisa, para você estava normal. Mas depois ele mostrou o que é que eles fizeram com aqueles capítulos. Se alguém se firmasse ali no que foi deturpado, ele ia para o inferno, não para o céu. E não percebe. E não percebe. Aí que ele foi mostrar, olha o que você está lendo, olha o que a inteligência artificial fez. Se você cresce nisso que você está lendo depois desse processo, lá adiante você não ia crer em mais nada. Você ia deturpar totalmente o que é o Evangelho. Como é que nós vamos escapar disso? Como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Nosso Deus não muda. Por isso precisamos conhecê-lo na intimidade, para não sermos engolidos pelas portas do inferno. Que a promessa de Deus é esta, de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jamais. Jamais. Precisamos, meus irmãos, desta preocupação. Vamos fazer missões, sim, mas vamos buscar conhecer ao Senhor na intimidade, porque aí Ele vai nos conduzir. Ele vai dizer para você, vai ali. Ele vai mostrar onde é para você ir. Ele vai mostrar quem é para ir. Ele vai te conduzir passo a passo.
Há uma necessidade urgente da igreja conhecer ao Senhor na profundidade. Além desta necessidade, Deus se mostrar como Ele é, realmente através da vida da igreja. Como o foi com a igreja primitiva. Como foi com a igreja primitiva. E concluindo aqui, meus amados, Daniel 11:32. Se você puder ler aí ou jogar aí no telão, Daniel 11:32. A parte B, a primeira parte fala do anticristo, lisonjeador, enganador. Mas a parte B de Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará ou se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece ao seu Deus se esforçará ou se tornará forte e fará proezas, coisas extraordinárias, coisas milagrosas de Deus na terra, através da igreja. Através da igreja. E amanhã, meus amados, queremos mergulhar um pouco nestas coisas. Hoje conhecermos a Deus. Deus Pai. Quem é este Deus que você serve? Deus é um Espírito. Espírito como? Perfeitíssimo. Se Ele é perfeitíssimo, Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Se Ele é perfeitíssimo, Ele pode tudo. Ele é onipotente. Se Ele é perfeitíssimo, Ele é onipresente. Você nunca estará sozinho. Nunca, 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 nunca. Ele é perfeitíssimo, Ele não tem limite de nada. Nada limita Deus. Que segurança servirmos a um Deus assim. Que segurança. Quando você conhecer, a gente só vai dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Manda que eu te obedeço. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Fala que o teu servo ouve. Saia pensando nesta noite: eu quero conhecer a Deus na intimidade. Saia pensando nesta noite. Não tenha medo disso. Irmãos, é incomparavelmente melhor. Irmãos, a dinâmica é outra. Você vai ficar na terra mesmo só para esperar a volta dele ou a sua ida. Mas o desejo, é como disse Paulo, eu tenho desejo de partir, porque isso é incomparavelmente melhor. Nada vai te prender aqui de tirar o teu desejo de estar com Ele. Nada. Nada. Na intimidade, Ele te mostrará que tudo que Ele tem para você é incomparável. Amanhã nós vamos ver algo assustador no bom sentido para nós. Não falte amanhã de manhã. Se você não tiver um compromisso, que você vou trabalhar, vou o quê? Se você estiver em casa, não falte amanhã de manhã. Que nós vamos ter amanhã um rio de água viva. Né? Hoje só para te atiçar, você pensar, conhecer ao Senhor na intimidade. Por vezes nós o conhecemos de ouvir falar. Mas o que Ele tem para nós, meus irmãos, não se compara. Não se compara. E quando isso acontecer, começar a acontecer com a metade da igreja, vai acontecer aquilo. E o povo não podia parar de pé por causa da glória que enchia o templo. Por causa da glória que enchia o local. Não conseguia parar em pé, caía de joelho, caía no chão, caía de rosto no chão, glorificavam, pulavam, saltavam, não conseguia parar em pé. Fogo nos ossos, fogo encerrado dentro dos teus ossos, que queima, 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 e só glorificando, só abrindo para Ele, que você vai suportar. Fogo nos ossos. A intimidade do Senhor
é para os que o temem. Comece reavaliando o seu temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, não é medo do Senhor. Temor, intimidade, respeito. Senhor, tu me conheces, mas também eu te conheço. Senhor, eu falo contigo, mas também o Senhor fala comigo. Eu falo e o Senhor responde, o Senhor fala e eu obedeço. Intimidade, começa a pensar nisso. Pense nisso nesta noite, deite, fique pensando nisto. E amanhã nós vamos ver o que Deus, meu Deus do céu, talvez coisa que você nunca imaginou. Senhor, isso é para mim? É. Porque você faz parte do povo que tem a vida eterna. Curve a sua cabeça, por favor. Pode perceber ele mexendo com você aí. Pode perceber, ele está aqui. O local aqui está propício para isso. Ele está aqui. Então, uma oportunidade para você falar com ele. Faz parte da intimidade. E, de repente, ele vai falar com você numa experiência ímpar, que você ainda não a teve. De repente, ele vai falar com você. Você vai pedir para o pastor oportunidade para contar, para testemunhar de quão grandes coisas o Senhor fez por você. Fale com ele. Não tenha medo de falar com o Senhor. Não tenha medo de falar com o Senhor. Se você entendeu e quer esta intimidade, fale já com ele. Pai, eu quero. Como é que eu vou começar? E ele vai falar, vou te encontrar de madrugada. Vou te encontrar na oração, vou te encontrar na leitura da minha palavra. Fique atento. Ele vai te falar como você vai começar esse processo de conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tenha esse desejo de onde você está, no conhecimento dele, você prosseguir. Senhor, eu quero mais. Porque tem muito, muito, muito mais. Tem muito mais. Fale com ele aí, veja a ressonância, a correspondência dele falando também com você. Meus irmãos, ele está aqui. Esse lugar está cheio da presença dele. Está cheio da presença dele. E é isto que cada vinda aqui tem que significar para você. Eu tive um encontro com ele. Ali, no local separado para ele. Eu tive um encontro com ele. Deus, nosso Pai, soberano Deus. Ó Senhor, olha aí o teu povo, com quem tu tens um propósito, meu Deus. Meu Deus, esse povo deste lugar não está aqui por um acaso, mas por causa do teu propósito desde a eternidade. Quando Jesus já orava por nós, agora, Senhor, eles têm se reunido aqui. E, ó Deus, que amanhã, Senhor, até o último culto, haja um mover tão poderoso do Senhor. Em todos quanto nesta noite, meu Deus, desejarem realmente uma intimidade contigo. Que até amanhã, Senhor, no final do trabalho, haja, Senhor, um mover tão poderoso do teu Espírito sobre a vida desta igreja neste lugar. A intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Que haja um desejo ardente em te conhecer mais. Haja um desejo ardente de te conhecer, conhecer o teu trabalhar, conhecer-te, Senhor, como tu operas conosco.
Cuida, meu Deus. Cuida de cada vida aqui. Não deixa ninguém sair daqui sem este desejo, meu Deus. Que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Opera o querer, meu Deus, em cada coração. Que a partir do querer o Senhor realiza, meu Deus, coisas grandes. Opera o querer, meu Deus, na vida de cada um. Que a partir daí o Senhor realiza coisas grandes, meu Deus, para que Tu faças proezas no meio do Teu povo. Tu faças proezas através do Teu povo. Para que nações sejam tocadas a partir deste lugar, meu Deus. Ah, meu Deus. Libera esta unção, meu Deus, que está tão queimante, tão ardente.